E nesse vídeo 2, a gente vai estudar o princípio aditivo. O que é isso? É a tal da divisão em casos. Em análise combinatória, tem alguns problemas que a gente precisa dividir em casos. E eu vou te ensinar aqui agora, inclusive com bizu, com macete, com dica, como que se faz para dividir em casos em análise combinatória. Beleza? Então vamos lá. Exemplo de número 1. Uma bandeira é formada por 4 quadrantes que devem ser coloridas usando apenas as cores vermelho, preto, azul e cinza. Temos 4 cores disponíveis. Então vou até escrever aqui, ó, vermelho, preto, azul e cinza. Beleza. Se cada quadrante deve ter apenas uma cor e não se pode usar cores iguais em quadrantes adjacentes, ou seja, não pode ter cores iguais em quadrantes vizinhos, de quantos modos se pode colorir a bandeira? Primeiro, antes de resolver essa questão, quadrantes vizinhos, quadrantes adjacentes, são aqueles que são um do lado do outro ou um em cima e um embaixo. Em cruz, assim, ó, cruzado, não é vizinho, pode ter a mesma cor, tipo, o 1 e o 3 podem ter a mesma cor. Mesma coisa o 2 e o 4, também podem ter a mesma cor. Beleza até aqui, gente? Então tá. Vamos resolver essa questão? Olha aqui, já fizemos no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista ele primeiro, o vídeo de princípio multiplicativo. E no vídeo anterior, a gente fez uma bandeirinha de 7 listras que não era assim em forma de quadrantes, né? Não era uma bandeira quadrada, ela era retangular. Aqui é semelhante. Vamos lá, vamos tentar fazer essa questão. Primeiro, de quantas maneiras eu consigo pintar a primeira listra, esse primeiro quadrante aqui, ó? De quantas maneiras? Ora, eu não tenho 4 cores disponíveis, então eu tenho 4 maneiras distintas de pintar essa bandeira, certo? Por exemplo, eu pintei, sei lá, pintei de preto. Tudo bem até aqui? Beleza. De quantas maneiras eu consigo pintar o quadrante vizinho agora, o quadrante de número 2? Quadrantes vizinhos não podem ter a mesma cor. Então agora sobraram apenas 3. Pode ser de vermelho, de azul ou de cinza. Eu tenho 3 maneiras para poder pintar esse quadrante daqui. Beleza até aqui, gente? E aí, por exemplo, eu pintei de que cor? Sei lá, por exemplo, eu pintei de vermelho. Você que sabe, a cor que você quiser, desde que não seja igual ao quadrante 1. Tranquilo? E agora, de quantas maneiras eu consigo pintar o quadrante de número 3, pessoal? Esse quadrante de número 3, eu consigo pintar de 3 maneiras também. Por quê? Porque pode ser preto igual a 1, eles não são vizinhos, só não vai poder ser vermelho, porque o quadrante 2 é vermelho. Então, eu tenho quantas possibilidades? Pode ser preto, azul ou cinza. Eu tenho 3 possibilidades. Beleza? E aí, por exemplo, eu pintei de azul. Aqui que mora o perigo. Muita atenção agora, pessoal. De quantas maneiras eu consigo pintar o quadrante 4? Esse que é o perigoso. Eu consigo pintar de quantas maneiras? Não vai poder ser preto, porque é o quadrante 1, e não vai poder ser igual ao quadrante 3, que nesse caso daqui que eu estou inventando, eu pintei, por exemplo, de azul. E aí sobrariam apenas 2 cores, já que são 4, e eu já usei uma aqui e outra aqui, sobrariam apenas 2 cores. Percebeu? Só que tem um problema aqui. Eu poderia muito bem, em vez de ter pintado de azul, eu poderia ter pintado de preto também esse quadrante 3. Poderia ou não poderia? Claro que poderia. O quadrante 1 e o quadrante 3 não são vizinhos, pô. Então poderiam ter a mesma cor. E se tivessem a mesma cor, se ambos fossem preto, eu teria quantas possibilidades para o quadrante 4? Eu teria 3 possibilidades. Só não ia poder ser preto. Poderia ser vermelho, azul ou cinza. Eu teria 3 possibilidades. Então eu estou em dúvida. Pode ser 2 ou pode ser 3. Qual é a palavra que surge aqui? A palavra que surge é depende. Depende. E aí? Quando acontece esse lance de depende, não sei se eu coloco 2, não sei se eu coloco 3, por quê? Porque depende, pô. Depende se o quadrante 1 e o quadrante 3 têm a mesma cor, ou se o quadrante 1 e o quadrante 3 não têm a mesma cor. Depende disso. E aí, o que eu faço, Salim? Calma que tem bizu, pô. Tem bizu para vocês. Salim traz um bizuzinho árabe para vocês aqui, ó. Olha lá, olha o bizu do árabe. Depende, interrogação.
Divida em casos. Todo problema de análise combinatória, quando surgir esse depende, você não sabe se coloca um número ou se coloca o outro, porque depende de alguma coisa, é hora de dividir em casos. Tá, mas em que casos, professor? Eu vou dividir em quais casos? Calma que o bizu do árabe já diz isso. Olha lá, responda a pergunta. Depende de quê? Você sabe do que depende. Depende de quê? Depende se o quadrante 1 é igual ao quadrante 3 ou se o quadrante 1 não é igual ao quadrante 3. Então, olha só. Tá lá. Em quais casos que eu vou dividir? É a resposta dessa pergunta. Depende de quê? Depende. Se o 1 tem a mesma cor que o 3, primeiro caso. Segundo caso, se o 1 não tem a mesma cor que o 3. Então, a resposta dessa pergunta são os casos que você tem que dividir. Percebeu que eu matei aquela dúvida que muito aluno tem? Porra, quando o professor faz em sala é moleza, ele vai lá e divide nos casos. Mas pô, como é que eu ia pensar nisso? Como é que eu ia saber que tem que dividir em casos? O bizu do árabe já te disse. Tá, ainda que eu soubesse que tem que dividir em casos, como é que eu ia saber quais são os casos? O bizu do árabe já te disse. Beleza? Então olha só. Primeiro caso, se o 1 tem a mesma cor que o 3. Vamos resolver esse primeiro caso. A gente não tem 4 cores disponíveis, gente? Deixa eu lembrar aqui. Era vermelho, preto, azul e cinza, né? É isso. A gente tem 4 cores disponíveis. Então, de quantas maneiras eu consigo pintar este primeiro quadrante daqui? 4 maneiras. E o segundo quadrante? Ó, segundo quadrante, 3 maneiras. Só não vai poder ser igual ao primeiro quadrante que eu acabei de pintar, certo? E aí, por exemplo, eu pintei lá o primeiro, sei lá, de vermelho. Esse aqui eu pintei de preto. De quantas maneiras eu consigo pintar o terceiro quadrante? Calma! Olha o caso que você está resolvendo. Você está resolvendo esse primeiro caso. Perdão, esse primeiro caso aqui. Esse primeiro caso diz o quê? Se 1 tem a mesma cor que o 3. Porra! Se 1 tem a mesma cor que o 3, só existe uma única maneira de você pintar esse 3. Tem que ser de vermelho, pô. Porque neste caso ele está te dizendo que o 1 e o 3 têm a mesma cor. Então vai ter que ser de vermelho, só vai ter uma única maneira de você pintar ele. Vai ter que ser igual à cor que você escolheu no quadrante 1. Percebeu? Muito bem. E de quantas maneiras eu consigo pintar o quadrante 4? Agora eu não tenho dúvida mais, porque neste caso o 1 e o 3, eles têm a mesma cor. Então eu só não vou poder usar o quê? O vermelho. As outras 3 eu vou poder usar. Então aqui eu tenho 3 maneiras. E a resposta deste primeiro caso aqui seria o quê? 4 vezes 3 é 12, vezes 3, 36 maneiras. Resposta do primeiro caso. Beleza. Segundo caso, se 1 não tem a mesma cor que 3. Não tem a mesma cor que 3. Então vamos lá. Fazendo tudo de novo. De quantas maneiras eu consigo pintar esse quadrante 1 aqui? Ué, qualquer cor. Não pintei nada ainda. Nesse segundo caso, começa tudo de novo. Então, tenho 4 maneiras de pintar o quadrante 1. Aí pintei de uma cor aí qualquer, sei lá. Botar aqui embaixo assim. Pintei de azul, por exemplo. De quantas maneiras eu vou conseguir pintar o quadrante 2? Só não vai poder ser igual a azul, que é o quadrante 1. Então, tenho 3 maneiras de pintar, tenho 3 cores disponíveis, só não vai poder ser azul. E aí eu pintei, por exemplo, de vermelho, pode ser? Pintei de vermelho. De quantas maneiras eu consigo pintar o quadrante 3, pessoal? O quadrante 3, neste segundo caso daqui, ele não tem a mesma cor que o 1, tá escrito, ó. O 1 e o 3 não têm a mesma cor. Então, esse quadrante 3 não vai poder ser azul, que eu já usei, e não pode ser vermelho, porque eu já usei também. Então, sobraram apenas 2 maneiras de pintar esse quadrante 3. Não pode ser azul e não pode ser vermelho. Só vai sobrar preto ou cinza. Por exemplo, eu pintei de preto. Beleza? E, por fim, de quantas maneiras eu consigo pintar o quadrante 4, pessoal? Esse quadrante 4 daqui não vai poder ser igual ao primeiro, azul, porque é vizinho, e não vai poder ser igual a esse preto que está aqui, porque é vizinho. Se eu já usei 2 cores, sobraram apenas 2 cores para poder pintar esse quadrante 4. Beleza? E aí, fazendo o produto desses caras, eu vou ficar com quanto, pessoal? 4 vezes 3 dá 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48 maneiras. E aí,
Presta atenção aqui em mim, pessoal. Concorda comigo que este problema, quando eu divido em casos, é um problema clássico de ou da matemática? Por quê? Porque ou o 1 vai ter a mesma cor do 3, ou o 1 não vai ter a mesma cor do 3. É ou vai ter a mesma cor ou não vai ter a mesma cor. Concorda? E aí o que diz o bizuzinho do árabe? Atenção ali, ó. Ou na matemática você soma, ou soma. E é para multiplicar. Quando a gente divide em casos, a gente está trabalhando com o ou. É o princípio aditivo. É para somar. Então a resposta dessa questão vai ser a soma desses dois casos. 36 mais 48. Se ligou no nosso bizuzinho? Ou é para somar. E aí a resposta vai ser o quê? 48 com 36 eu fico com 84 maneiras. Beleza? Então finalizamos esse exemplo. É um exemplo difícil, mas que a gente, de forma descontraída, conseguiu torná-lo mais fácil, mais palpável para vocês. Beleza? Próximo exemplo. Utilizando os algarismos do conjunto 0, 1, 2, 3 até 6, responda: quantos números pares de 3 dígitos distintos, ele quer número par de 3 dígitos distintos, é possível formar? Primeira pergunta. Para o número ser par tem que acontecer o quê, pessoal? Tipo, sei lá, 136. Ele é um número par? É. Por que ele é par? Porque o último dígito ele é par. O número 243 não é par. Por que não é par? Porque o último dígito é ímpar. Sacou? Então ele quer saber o seguinte: de quantas maneiras eu consigo formar um número de 3 dígitos, tem que ter 3 dígitos, distintos, não pode ter repetição, tipo, não poderia ser 222. Não pode, porque não pode repetir algarismo. Os 3 algarismos têm que ser distintos, tá? E ele quer que seja número par. Então o último carinha daqui, ó, o último carinha vai ter que ser par. Sacou? Então vamos lá. Como é que a gente vai resolver essa questão? Acompanhe comigo. Eu quero 3 dígitos. Um outro lance interessante é o seguinte: para o número ter 3 dígitos, não pode começar com 0, né? Tipo, 024. Porra, 024 é 24. É um número de 2 dígitos, não é um número de 3 dígitos. Então, o primeiro carinha daqui, ó, não pode ser 0. Beleza. Para o número ser par, você já viu que o último tem que ser par. Tranquilo até aqui, gente? Beleza, né? Então, vamos lá. Vamos começar a resolver. De quantas maneiras eu conseguiria escolher esse último dígito daqui? Esse que tem que ser par. Ora, ele pode ser 0, 2, 4 ou 6. Lembrando que tem que utilizar dígitos desse conjunto daqui, ó, 0, 2, 4, 6, porque tem que ser par. Beleza? Então eu tenho quantas possibilidades para poder escolher esse último dígito? Eu tenho 4 possibilidades de escolha. Beleza? Muito bem. Pergunta agora: de quantas maneiras eu consigo escolher este primeiro dígito daqui? E aí? De quantas maneiras? Ele não pode ser 0 e ele não vai poder ser o dígito que você já escolheu aqui, algum desses. Ora, se você tiver escolhido, por exemplo, o 2, imagine que o 2 foi o número escolhido para poder entrar aqui. Se o 2 for o número escolhido para entrar ali, esse primeiro dígito não vai poder ser 2 e também não vai poder ser 0. Se não vai poder ser 2 e não vai poder ser 0, eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades? 5. Mas calma, tu concorda que eu poderia ter escolhido 0 para entrar ali no final? Se eu tivesse escolhido 0 para entrar aqui no final, o que teria acontecido, pessoal? Aí eu só teria utilizado o 0 e o único dígito que eu não vou poder utilizar neste primeiro aqui vai ser o 0. E aí com isso eu vou poder utilizar qualquer um desses 6 aqui, ó. Qualquer um, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu teria 6 possibilidades e ferrou. Pode ser 5 ou pode ser 6. De novo aquela ideia do depende. Ora, o que o bizu do árabe te ensinou? Se é depende, é para fazer o quê? Divida em casos. É um problema para dividir em casos, tá? A pergunta é: como é que eu vou saber quais casos? Tem que responder aquela perguntinha mágica que o árabe te ensinou. Tem que responder. Qual é a perguntinha mágica?
Depende de quê? Responda. Você sabe dizer. Depende de quê? Depende de quê para eu saber se eu vou botar 5 ou se eu vou botar 6? Diga para mim, depende de quê? Pô, depende se o último for 0 ou se o último não for 0. Se o último for 0, eu só não vou poder utilizar o 0 como primeiro dígito. E aí eu vou marcar 6. Beleza. Se o último não for 0, aí eu não vou poder utilizar nem o 0 e nem algum outro que eu tenha utilizado. E aí eu vou ter que marcar 5 como primeiro dígito. 5 possibilidades como primeiro dígito. Percebeu isso daí, gente? Então, depende de quê? Primeiro caso, depende se o último for 0. E o segundo caso, se o último não for 0. Esses são os dois casos. Ora, primeiro caso, se o último for 0. Porra, se o último for 0, o meu problema de análise combinatória são os dois primeiros dígitos. Porra. O último é 0 nesse primeiro caso. Primeiro caso, o último é 0. Então não tem análise combinatória nesse terceiro dígito. Já está escolhido, é 0. Tá? O primeiro dígito não pode ser 0. Então vamos lá. Resolva comigo. De quantas maneiras eu consigo escolher este primeiro dígito daqui, gente? Lembra? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 como possibilidade. Acompanha comigo. De quantas maneiras eu consigo escolher o primeiro dígito? Só não vai poder ser 0. Só não vai poder ser 0. Então pode ser qualquer um desses 6 aqui. Ó. Eu tenho 6 possibilidades para esse primeiro dígito. É isso. E aí eu escolhi, por exemplo, o 3, sei lá. Peguei esse 3 e coloquei ali. Já usei o 3. De quantas maneiras eu consigo escolher o segundo dígito? Pô, não vai poder ser o 3 porque eu já usei e não vai poder ser o 0 porque já é o último. O 0 já é o último. Então sobraram quantas? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. A resposta desse primeiro caso são 30 números possíveis, beleza? E o segundo caso? O segundo caso é se o último não for 0. Então vê lá, a gente vai escolher um número de 3 dígitos, o primeiro não pode ser 0, o último tem que ser par, mas não pode ser 0, vai ter que ser ou 2, ou 4, ou 6. Beleza até aqui, gente? Então vamos lá, de quantas maneiras eu consigo escolher esse último dígito daí? Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6. Eu tenho 3 maneiras de escolher o último dígito. Beleza? Estão acompanhando até aqui? Tranquilo. E aí eu escolhi, por exemplo, eu escolhi quem? Sei lá. Imagina que você escolheu esse 4, tá? Então o 4 já foi escolhido. Lembrando lá, nesse conjuntinho que a gente tem de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acompanha comigo. O 4 já foi escolhido. É o último. Agora eu vou escolher o primeiro dígito. De quantas maneiras eu consigo escolher o primeiro dígito? Não vai poder ser 0. Não pode ser 0, porque não pode começar com 0. E não vai poder ser o 4 que eu já escolhi. Sobraram quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para esse primeiro dígito. E aí, por exemplo, eu escolhi quem? Sei lá, escolhi o 3. O 3 eu já coloquei ali. Então, de quantas maneiras eu vou conseguir escolher esse segundo dígito daqui, pessoal? Acompanha comigo. Não vai poder ser o 3, que eu já acabei de usar. Não vai poder ser o 4, porque eu já usei, é o último dígito. Só que agora pode ser o 0. O 0 não foi usado ainda. Então, pode ser o 0. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. É isso. A resposta desse segundo caso, então, vai ser 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75 números possíveis. E aí? Dividiu em casos? Soma aí. É o bizu do árabe lá. É o ou. O último vai ser 0. Ou o último não vai ser 0. E ou na matemática é para somar. Pegando esse 30 e somando com 75, eu vou ficar com 105 números possíveis. Essa é a nossa resposta. Beleza? Então tá aqui uma aula super importante de divisão em casos. É aquilo que geralmente os alunos têm muita dificuldade, não sabem quando que tem que dividir em casos, em quais casos, e o árabe te ensinou aqui com um bizuzinho. Relembrando então, sempre que surgiu depende na análise combinatória, é para dividir em casos. E quais casos? Basta responder a pergunta mágica. Depende de quê? A resposta dessa pergunta são os casos que você tem que dividir.
Beleza? Espero que você tenha gostado e vamos ao próximo vídeo, pessoal!